Está conosco mais uma vez o nosso Carlos Andreasa para falar sobre aquela cena muito sui generis ontem em frente ao Palácio do Planalto do presidente, até onde sabemos ainda contaminado pela Covid-19, conversando com apoiadores a 3, 4 metros de distância, tirando a máscara, levantando ali como se fosse uma estátua de Nossa Senhora Aparecida, uma caixinha de cloroquina, para que esta caixinha recebesse a ovação geral. Antigamente saudávamos a mandioca, hoje saudamos caixinha de remédio. Ô Andreasa, bom dia para você. Bom dia, pessoal. Fala, Megali. Eu ouvi mais cedo você fazendo a comparação com aquela cena do Rei Leão, né? Já clássica, em que o pai, o rei da savana, no caso, né? Não é selva ali, ergue desde cima de uma rocha o filho recém-nascido, o Simba. É uma cena linda. Ergue o filho para a comunidade animal. Evidentemente, aquele é um gesto para informar que ele, o rei, tinha herdeiro, né, para informar a comunidade animal. É, portanto, um gesto para o futuro, obrigatoriamente um gesto de esperança, de renovação, de continuação. A comparação do episódio Jair Bolsonaro ontem com a cloroquina com esta passagem cinematográfica é, portanto, descabida. Eu, por exemplo, ontem, ante aquela missa campal, tive de repente a certeza de que o presidente Jair Bolsonaro andaria sobre o espelho d'água até os fiéis ali colocados. Eu não tenho a menor dúvida, e essa é a interpretação que eu gostaria de propor aqui, que o ato de Bolsonaro ontem teve a intenção religiosa. Emulava uma espécie de comunhão, que na prática é a anticomunhão. Celebrava o que se pode chamar de Eucaristia bolsonarista, essencialmente personalista. Contradição fundamental. O egoísmo que não cabe numa celebração religiosa. Portanto, uma distorção do sacrifício, a terceirização do sacrifício por meio do culto à desinformação, que é o principal culto do bolsonarismo, um ritual irresponsável em que só havia morte, nenhuma, zero possibilidade de ressurreição. A embalagem do remédio erguida, glorificada pelo sacerdote Bolsonaro, não era o corpo do mito Bolsonaro, não era o corpo do Salvador. O Salvador, pessoal, estava ali protegido. Por mais que se aproximasse, quase andando sobre as águas, ele estava protegido sozinho, apenas com emas ao redor, a 2, 3 metros da população. Não era, portanto, o corpo daquele que se entregava pelo seu povo. O povo, esse sim, que diante daquela cena, participando daquela missa profana, campal, estava exposto, estava desprotegido, vulnerável. Não era, então, o tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Era o tomai todos e comei, isto é o seu corpo. Isto é o corpo de milhares de brasileiros. Esses sim, os sacrificados nesse conjunto extraordinário de irresponsabilidades, uma das cenas mais grotescas que eu já vi em matéria de atividade pública e de parte de um chefe de Estado, pessoal. E, Andreasa, você sem querer aí passou uma fake news, tá? Quem levantava o Simba não era o Mufasa, o leão, era o macaco. Lembra aquele macaco meio curandeiro? Exatamente. O leão só observava de fundo, mas é um erro comum. Eu tenho a impressão que eu o cometi também. A gente cometeu mais cedo também. A gente cometeu esse mesmo erro. Mas, Megali, para a história que eu contei aqui, a minha versão é melhor, então não atrapalha, não. Ô, Andreas, o que é incrível é que na quinta-feira, meu velho, na live de toda semana, o Bolsonaro foi lá e pela primeira vez colocou um pezinho no freio em relação à cloroquina. Disse que não era um vendedor do remédio, que não estava recomendando para ninguém, que era apenas um remédio que ele havia tomado e para ele havia funcionado. Aliás, a gente nem sabe se foi a cloroquina que funcionou para ele, mas enfim, né, que no entender dele era um remédio que no seu caso individual havia funcionado, e pela primeira vez ele usou inclusive o termo não há comprovação científica, esse mantra que até de maneira cansativa a gente repete aqui o tempo todo. Foram necessários 3 dias para que ele protagonizasse essa cena, tratando o remédio como se fosse
a salvação da humanidade, confirmando, portanto, o seu papel de único líder a vender esse óleo de cobra milagroso, que serve para tudo, inclusive para a Covid, como se fosse a salvação de todos nós. Foram necessários 3 dias para que o próprio Bolsonaro desmentisse as próprias palavras, Andreasa. Mas isso é normal, né, Megali? O presidente faz isso. Ele se agarrou à cloroquina como o elemento de discurso que mostrará para a população, que ele pretende que mostre para a população que ele se preocupou, sim, com a doença, que o governo brasileiro, que o Estado brasileiro, inclusive usando os laboratórios do Exército, produziu esse remédio e que esse medicamento não foi levado a sério como panaceia por nós, com o discurso de que não havia comprovação científica. Esse é o gatilho que ele tenta encaixar e devo dizer, Megali, para parte significativa da população, esse discurso funciona. Não nos iludamos a esse respeito. O presidente encontrou o remédio, ele acredita no remédio, ele dá esperança para nós por meio desse remédio, mas as pessoas não querem admitir porque a cloroquina foi politizada, como se quem tivesse politizado o medicamento fossem os críticos em função da não existência de comprovação científica e não ele, Bolsonaro, que transformou um remédio transformou o vírus em vírus chinês, né, um vírus comunista, e o remédio num remédio de direita, aquele que vem para salvar e vencer o vírus chinês. É o lugar onde nós estamos, essa é a pobreza do nosso debate público. Andreasa, a gente ainda tem aqui mais 2 minutinhos. Queria conversar com você sobre Fundeb. A Câmara dos Deputados pode começar hoje a votação da PEC do novo Fundeb, aquele fundo de financiamento da educação básica. Mais cedo a gente falou um pouco sobre o assunto com o Orengo. Vence em dezembro. A proposta é tornar permanente e aumentar os repasses federais a partir do próximo ano, só que aí de última hora o governo entrou na jogada para tentar mudanças no texto que é discutido pelos parlamentares. E aí, Andreasa, qual a sua expectativa? A proposta, que está sendo discutida, aliás, há mais de 3 anos, e é uma discussão muito importante e, devo dizer, bem conduzida pelo parlamento, determina que, transformado em política de Estado, portanto perene, contínuo, um Fundeb, se tenha uma progressão de crescimento da complementação adicional, hoje é 10% a parte da União, a chegar a 20% progressivamente de 2021 até 2025. O governo, com extraordinário atraso, entra na discussão somente agora, propondo uma espécie de limbo para 2021, que eu imagino seria mantendo as condições atuais do Fundeb, e o novo Fundeb, esse perene, com a complementação adicional de 20%, a chegar a 20%, iniciando em 2022 e, portanto, progredindo até 2026. O importante aí da parte do governo, que tenta desidratar essa complementação adicional, é a tentativa de embutir no Fundeb a discussão sobre o Renda Brasil, incluir na complementação adicional uma parte que seria destinada a bancar o programa Renda Brasil, o que é obviamente inconstitucional, porque nós tratamos de uma política de educação onde não pode entrar política de assistência social. Muito importante a política de assistência social, mas não tem lugar na educação pública, que já tem graves problemas, tem problemas sérios de financiamento. A complementação adicional é importantíssima. O governo quer tirar uma parte dessa complementação para bancar o Renda Brasil. Isso por quê? Porque o Fundeb não está limitado pelo teto de gastos. Esse é o gatilho importante. O Fundeb não é limitado pelo teto de gastos. Ou seja, embutir ali jabutis significa embutir jabutis que conseguiriam financiamento vencendo os limites fiscais, a austeridade fiscal que existe no teto de gastos. Isso é o que está em jogo agora, o governo entrando para confundir e para desidratar. Vejamos como reage o parlamento. A primeira reação, pelo menos discursiva, é de rechaçar as propostas do governo e fazer avançar o texto da relatora doutora Dorinha, pessoal. Andreasa, um beijo para você, boa semana, até amanhã. Beijo. Beijo, tchau.